Bom, vejamos aqui algumas profecias que Mateus ele usa como cumprimento em Jesus. E muitas das vezes, muitas profecias nem existem no Antigo Testamento. Em Mateus 2,15, ele diz que ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta: Eu chamei do Egito o meu filho. Bom, ele está dizendo que Maria e José permaneceu com Jesus até a morte de Herodes. E o cumprimento que ele diz, a profecia que ele cita de Oséias 11, versículo 1 ao 2. Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Mas como os chamavam, assim se iam da sua face. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso. Ora, aqui, essa profecia, ela não está, nem é uma profecia messiânica. Não é dirigida a o Messias ou a Jesus, mas é a Israel. Então ele pega essa profecia, que não tem nada a ver com o Messias, e força em Jesus. Parece que propositalmente voltou a mal interpretar a outra profecia, né? Como várias que você vê Mateus citando, que não tem nada a ver. Obviamente, a profecia de Oséias não é dirigida ao Messias, mas ao povo de Israel. Chamou-o do cativeiro para a terra prometida, mas Mateus vê aqui, em sua cabeça alucinada, uma oportunidade para inventar uma suposta viagem para o Egito e fazer cumprir mais uma profecia. Então são várias profecias que eles citam e que muitas delas, algumas delas, nem existem. Aqui em Mateus 2,16 ele diz que quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou a matança de todos os meninos de 2 anos para baixo. Aí ele faz uma comparação com a passagem de Êxodo 4, 22 e 23 como cumprimento. Então dirás Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito, deixa meu filho para que me sirva, mas tu recusastes deixá-lo ir. E que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Ou seja, Deus aqui mandando Moisés ir a Faraó e dizer-lhe que deixasse o seu primogênito, que é em Israel, deixasse o povo ir, mas como Deus mesmo que fez Faraó não deixar ir, então matou o seu filho. Aí Mateus quer comparar essa profecia com a matança dos inocentes. E outra curiosidade é que todos os bebês, né, que Mateus diz ali que foi morto abaixo de 2 anos, né? Mas e João Batista? Aonde João Batista estava? Se apenas Jesus sobreviveu, e João Batista, como ele sobreviveu se ele era poucos meses mais velho que Jesus? E ele cita uma passagem de Jeremias, no capítulo 31, 15. Assim diz o Senhor, ouve uma voz em Ramá, pranto e amargo choro. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada. Aí, em Mateus 2, 17 e 18, ele diz, né? Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ou seja, ele pega essa profecia, que na verdade não é uma profecia, é uma lamentação, né? E se baseia, né, como uma profecia em cumprimento, como se fosse cumprimento em Jesus. Né? É incrível o nível de descaramento que se atreve Mateus, chegando a usar chamada profecia sobre Ramá, que fica a 5 quilômetros norte de Jerusalém, e aplicá-la a Belém, que fica apenas 5 quilômetros ao sul de Jerusalém. Muitas outras passagens ou profecias que ele cita do Antigo Testamento, e algumas delas nem chegam a existir, como esta de Mateus 2, 23, e foi viver numa cidade chamada Nazaré, ou seja, Jesus e os pais dele foram viver na cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Aonde existe essa profecia no Antigo Testamento?
Não existe essa profecia, muito menos citações dos profetas a respeito desta profecia, falando que ele será chamado Nazareno. Curiosamente, esta profecia não existe em lugar algum, e é bem provável que Mateus, em seu desespero para cumprir mais uma profecia, mal interpreta um texto de Isaías, como muitas pessoas fazem hoje. Pegam passagens da Bíblia, interpreta erroneamente, sem consultar, e aplica segundo a sua imaginação, segundo o seu achismo, né? Como cumprimento nos dias de hoje. Em Isaías 11:1, um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Mateus provavelmente interpretou o termo vara, vástago em outras versões da Bíblia, que vem do hebraico Neser, relacionando erroneamente com Nazaré, que é adjetivo de Jesus, né? Jesus Nazareno. Não há outra explicação que é a mente delirante de Mateus. Ou seja, existem várias outras profecias que são encontradas, que Mateus cita, que você não encontra e muito menos se cumpre em Jesus. Mas, então o Espírito Santo se equivocou? Ou o chamado Mateus, né, que foi intitulado, né, como Evangelho de Mateus, mas são todos anônimos, né, isso nós sabemos. Ele não foi inspirado pelo Espírito Santo? Ou será que o Espírito Santo se equivocou quando inspirou a ele citar profecias, mas quando você vai analisar as profecias, não tem lógica e muito menos não existe no Antigo Testamento? Esta que é a verdade.